Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 51 com o tema Não se envergonhar. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Ana Paula. É com você, Ana. Boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 51, com o tema Não se envergonhar. Eu sou Ana Paula Souza e farei o estudo com vocês. Não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus, Lucas, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliares e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa e, quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhes os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações, aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Emmanuel vem nos trazer essa reflexão sobre a passagem de Lucas, no capítulo 9. Essa passagem, só situando no contexto geral, é o capítulo que Jesus convoca os seus discípulos, falando que eles têm o poder de curar, de afastar os demônios, convocando eles ao trabalho, dando a eles essa responsabilidade de divulgar as suas palavras, o seu evangelho de amor. Então, nesse capítulo, Jesus fala também, segundo a fala de Lucas, a escrita de Lucas, ele vem falar também: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e segue-me. Ou seja, não espere que sua vida vá ser de conforto e sem esforço nenhum, só pelo fato de você estar seguindo Cristo, de você ter os ensinamentos do Evangelho e na sua vida. Muito pelo contrário, a partir do momento que nós temos mais conhecimentos, mais nós seremos cobrados. E
nesse mesmo capítulo, né, Jesus também fala assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, a salvará, né, a sua vida por mim. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Tudo isso está lá nesse capítulo 9, né, está lá na Bíblia. Então, Emmanuel ele vem nos elucidar sobre a questão de se envergonhar, né? Fazendo-nos refletir sobre essa passagem, que nos traz o seguinte questionamento: como é que nós temos agido diante de todo o conhecimento que a gente tem, estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus, em relação às nossas atitudes, né? O que a gente tem feito desse ensinamento? A gente tem colocado em prática ou a gente está ainda só no verbo, né? Será que diante das dificuldades, das adversidades do dia a dia, né, que encontramos ao longo do caminho, quais são as nossas atitudes? A gente já está conseguindo realmente absorver esses conhecimentos, esses ensinamentos? Então, isso nos faz refletir muito, né, sobre a nossa conduta, né? Porque muitos de nós estamos como no texto de Emmanuel, né? Ainda somos ingênuos, né? Quixotescos, ingênuos, pretensiosos, de pensar que só o fato da gente ter o conhecimento, né, de ter a leitura do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, né, no nosso caso, que só isso é o suficiente. E às vezes a gente utiliza dessa palavra como uma voz, né, de quem tem conhecimento de causa, de quem é dono da verdade. E esse texto ele vem nos fazer refletir sobre isso, né? Será que a gente está naquela posição de cristão que está ali iludido, que ao se deparar com as palavras do Evangelho, não tomam a lição para si, mas, no entanto, sabe apontar para quem poderia ser direcionada aquela lição, né? E, diante desses conhecimentos adquiridos, né, como é que a gente passa adiante? Como que a gente está sendo um servidor do Cristo, né? Como que a gente está sendo um divulgador da sua doutrina, né? Será que é só meramente verbal? Será que a gente quer só impor aos nossos irmãos o nosso ponto de vista, né? A nossa religião? Quais as nossas atitudes? Como é que a gente faz isso, né? Porque às vezes a forma que se fala, se é rude, se é grosseira, querendo muitas das vezes impor mesmo os nossos pensamentos e as nossas ideias, elas muitas das vezes mais desequilibram do que acrescentam, né? Então a gente tem que sempre lembrar que a doutrina espírita ela nos faz ter um raciocínio, né, lógico, mas a gente sabe que todo mundo, né, tem ali o seu momento de aprendizado e que de forma alguma a gente vai estar violentando consciências. Isso é importante a gente relembrar, né? Tá lá no Evangelho, tá? Kardec sempre vem nos orientar sobre isso, né? Sabendo principalmente da questão da lei do progresso, né? Que é gradual para cada um está no seu nível evolutivo. Então, Emmanuel ele vem nos trazer, né, um texto, ele vem nos dizer que muitos tomam as atitudes revestidas assim, da preocupação de preservar o cristianismo. Eu tenho essa atitude porque eu quero divulgar, porque eu quero preservar o cristianismo. Justificando, né, inclusive, justificando com essa passagem, né, que a gente está estudando aqui. Ou seja, utiliza a passagem do não se envergonhar para justificar as suas imposições, a forma que age, tentando corromper, né, tentando violentar, tentando
forçar as pessoas a aceitarem o seu conhecimento. E não é isso, né, que o Cristo vem nos trazer, e não é isso que a doutrina também vem nos trazer. Muitas das vezes a gente ainda está ali só nesse campo mesmo do pensamento e das ideias, ainda não colocou em prática, que é principalmente o amor e o respeito ao próximo. Então, a gente esquece lá do iniciozinho que a gente começou a falar, tome sua cruz, né, e segue-me. O que significa isso? Que a gente vai passar pelas provações, né, mas são nessas horas que a gente vai tomar a nossa cruz e segui-lo, que a gente vai realmente praticar os seus ensinamentos. A gente não vai ficar só no verbo, a gente não vai ficar só na palavra. A gente vai ter que ter ação mediante as circunstâncias que vão surgindo na nossa vida. Então, diariamente vão surgir situações em casa, no trabalho, na rua, em que será exigido que o ensinamento seja praticado. E é isso que o Cristo, quando nos fala para a gente não se envergonhar, é a gente praticar o que ele ensinou, né? Por exemplo, amar os inimigos, amar o nosso próximo, respeitar, praticar a caridade, né? Que a doutrina vem nos trazer como uma grande forma da gente estar trabalhando esse amor, né? A questão de dar a outra face, que muitas das vezes ela é tão difícil, né? Então são essas cruzes, são essas adversidades que enfrentamos diariamente, que é não negar o Cristo, né? Refere-se principalmente àquele esforço diário de pôr em prática. Então, exemplificando, por exemplo, a gente pode estar numa situação calorosa, uma discussão calorosa com alguém, e no entanto, por saber reconhecer as nossas falhas também, né, e em respeito ao próximo, às vezes a gente cala, né? Mostrando a outra face, ou seja, dando a outra face, ou seja, passando por cima das vezes do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, e mostrando para o outro, né, que é possível chegar num consenso, sem discussões, sem agressões, dessa forma, né? Então, assim, se eu, nessas situações do dia a dia, que me fazem crescer, se eu ajo realmente de acordo com os ensinamentos do Cristo, eu estou praticando, né? E aí, nesse caso, eu não estou me envergonhando de ter aquele conhecimento e de colocá-lo em prática. Porque muitas das vezes as pessoas são chamadas de inocentes por fazer o bem, né? Porque hoje em dia fazer o bem é difícil. Às vezes somos julgados, às vezes o mal é mais comum, é mais aceito socialmente, né, do que você fazer a coisa certa, fazer o bem. Então é isso, né? Lembrando que o crescimento ele é individual, né? A doutrina ela sempre nos orienta para a gente se olhar, para a gente trazer as coisas para a gente, para o nosso dia a dia, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual gradativo, colocando em prática todos os dias, né? Elencando nossos defeitos, a questão do autoconhecimento, elencando nossos defeitos, nossas qualidades, trabalhando diariamente para domar, né, as nossas más inclinações, que a doutrina vem também nos dizer sobre os bons espíritas, né? Então, e ele coloca aqui, né, no texto que a vida do homem é a sua confissão pública, ou seja, a conduta, nossa conduta, ela é primordial na divulgação do Evangelho, porque as pessoas elas seguem o seu exemplo e não o que você fala, né? Então, se eu só jogo o verbo, mas no meu dia a dia, na prática, eu não ajo, as minhas ações são totalmente contrárias, né? Na verdade, ao invés de ajudar a propagação da doutrina do Cristo, eu vou estar prejudicando, né? Porque as pessoas acabam
revendo e refletindo. Poxa, a pessoa fala uma coisa, no entanto, as suas ações são totalmente contrárias. Né? Que conhecimento é esse que não modifica as atitudes da pessoa? Né? E é isso. Não nos envergonhemos, né, desse aprendizado diário, né, de saber que estamos em processo de evolução, que demanda muita disciplina, às vezes sacrifício mesmo, porque a gente está lidando com as nossas más inclinações, nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? Que não é fácil a gente sair daquele materialismo ainda, né? Para buscar, né, a parte espiritual e vivenciar o amor, né, que o Cristo nos ensina aí, através das pequenas atitudes do dia a dia, que são as nossas verdadeiras profissões de fé, como afirma Emmanuel aqui no texto, né? Então, que a gente saiba absorver as palavras do Mestre, praticá-la para além do verbo. Bom, meus amores, essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Muita paz para todos. Agradecemos a Ana Paula pelas reflexões do capítulo 51, que traz o tema não se envergonhar. Não se envergonhar. Não se envergonhar não é saindo, tentando catequizar todos, como o entendimento do Evangelho é fazer propagação da minha religião. É primeiramente vivenciarmos o Evangelho conforme Jesus pregou para todos nós. E conforme Emmanuel nos diz, a condução de cada crente, ou a conduta de cada crente, é a sua verdadeira profissão de fé. Então nós temos que mostrar nossa fé através da nossa conduta, não discriminando, não combatendo as pessoas que pensam diferente da gente, mas vivenciando o Evangelho de Jesus. É isso que esse capítulo nos convida. Agradecer mais uma vez a nossa amiga Ana Paula e pedimos a Jesus que derrame paz na vida de todos os nossos ouvintes e seguidores. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube Divulgar a Doutrina Espírita e conheça todos os nossos conteúdos. Muita paz.